Vidas no ar, e hoje nós estamos aqui com mais um programa maravilhoso, feito com muito carinho para você, sempre com uma palavra de motivação e fé. E hoje nós vamos bater um papo com o Dr. Rafael Bastos. Ele é médico e trabalha também com investimentos. Você sabe investir? Você tem alguma reserva de emergência? Sabe como fazer isso? Se não sabe, fica comigo que o Dr. Rafael vai dar dicas maravilhosas. Te aguardo, hein? E chegou a hora dos nossos beijinhos conectivos. E eles hoje vão para uma turma que mora no Rio de Janeiro e são muito amadas nossas. São eles: Tia Ivone, Darleia, Gabriel, Gabi, Isis, Bruna, Heitor e todos que fazem essa família maravilhosa. Beijão para vocês! E o nosso momento da dica de hoje é o aniversário de 5 anos do Projeto Celebra. Será realizado no dia 15 de dezembro, sexta-feira, às 19 horas, na Catedral Betel, que fica na Avenida Barão de Maruim, 545, e contaremos com a presença do cantor Elias Silva. Vai ser maravilhoso, você não pode perder. Esteja sempre à frente, alcance seus sonhos. Estude pra ser o que você sempre quis. Faça uma grande escolha e tenha um futuro feliz. Venha pro certo e tenha um futuro feliz. Agora sim, estamos de volta e vamos bater um papo bem legal com o Dr. Rafael Bastos. Ele é médico, palestrante, educador financeiro. Esqueci alguma coisa, Dr. Rafael? Rapaz, eu gosto de ser tão eclético que eu faço tanta coisa na minha vida. Sou médico, sou mergulhador, Legal. Sou triatleta. Sou casado com a Bia e sou pai do Leonardo e do Marcelo. Acho que essa é a minha principal função, é ser pai do Marcelo e do Leonardo, que é quem dá mais trabalho para mim. Que bom, doutor, seja bem-vindo ao nosso programa, viu? É um prazer imenso e com um assunto, né, que nós desconhecemos muito. Então, primeira coisa eu quero saber, por quê, né? O senhor já falou, é médico, não é? E o médico em si, nós já sabemos assim, ele é melhor valorizado em relação a outras profissões, como a minha, que sou professora. E assim, e mesmo sendo médico, o que o levou a querer saber mais sobre investimento? Perfeito. Então, uma coisa importante antes, assim, eu sou filho de professores também, então isso é uma base muito importante na minha vida, né? O meu berço já foi de uma família que empreendia, né? Meus pais eram professores, sempre deram muito valor à educação, e isso foi a maior herança que eu ganhei deles. Na minha casa, eu sempre observava meus pais nunca gastando mais do que o que ganhavam. Essa foi uma lição que eu já tive do berço, né? Nunca gaste mais do que o que você ganha. É uma coisa meio básica, mas que a maioria da população ainda não segue, né? Então eu já cresci vendo isso. Meus pais sempre fazendo conta e entendendo e me ensinando que se a gente ganha X, eu não posso gastar 2X. Isso já veio de berço. Então, lidar com dinheiro sempre teve no meu dia a dia desde criança. Independentemente da nossa profissão, né, sendo médico, sendo professores como os meus pais, como você, né? Eu acho que a gente, independentemente da nossa habilidade, seja ela qual for, a gente tem uma habilidade que tem que ter em comum. Eu, você, todo mundo que está escutando a gente aqui, que é saber lidar com o dinheiro. Então, independentemente da sua área, independentemente do que você faça, você vai obrigatoriamente lidar com o dinheiro. E foi isso que me despertou para
empreender dentro das finanças, né? Era a curiosidade de entender que, por mais que eu gostasse de ser médico, assim como você gosta de ser professor, assim como as pessoas gostam de ser, enfim, qualquer profissão deles, eu tinha essa consciência que eu não conseguiria trabalhar no mesmo ímpeto que eu trabalhava. Eu estou com 43 hoje, né? Com 33 e um pouco antes, até os 73, 83, 93 e assim sucessivamente. Isso. Eu sabia que eu tinha que ter uma preparação prévia, uma programação prévia, para que caso eu quisesse desacelerar o ritmo, né? Já quando eu começasse a chegar aos 53, aos 63, aos 73, eu ter algo para manter o meu padrão de vida e garantir a educação dos meus filhos, enfim. Então, esse foi o sentido. Eu amo o que eu faço, mas eu sei que eu não vou ter força física e cabeça para estar fazendo isso que eu faço hoje dessa forma o tempo inteiro. Né? E chega um ponto da vida da gente que eu entendi que eu também queria estar mais com a minha família, mais com os meus filhos, mais com a minha esposa, com meus pais, né? Ter uma vida mais madura e mais sossegada. Isso foi o que me impulsionou para tentar mexer com investimentos e empreender. Foi isso aí, foi essa necessidade que eu sabia que o Estado não faria por mim, então eu teria que fazer por mim. Eu era o responsável por isso, foi dessa forma que eu comecei. Legal. E como é assim que você consegue conciliar, né? Porque eu já vi que você é palestrante também, sim, não é? E como concilia trabalhar, né, como médico e ser palestrante, e ensinar pessoas a investir? Perfeito. Eu sempre acho que um bom negócio é quando você tem uma habilidade sua e que você consegue utilizar essa habilidade sua para resolver o problema de outra pessoa. Esse é um bom negócio. Isso mesmo. Né? Então, quando você entende que eu já vinha de berço com essa questão do dinheiro, né? De entender que a gente tem que economizar, que a gente tem que pensar na nossa educação para ter uma profissão melhor, para poder ganhar um pouco mais. Então, se você ganha um pouco mais e você gasta menos, você consegue sobrar mais. Então, isso já era meio de berço. Eu comecei a perceber que os meus próprios colegas médicos, que ganhavam às vezes muito mais que eu, eram extremamente desorganizados do ponto de vista financeiro. Então ganhavam muito bem, mas gastavam extremamente mal. Então eu comecei a ver que eu poderia ajudá-los. E isso começou informalmente, né? Sentando na mesa de um plantão e falando, cara, por que você não faz isso? Por que você não compra tal coisa? Por que você não deixa de fazer isso? Muda esse hábito aqui que é meio danoso para você. E isso acabou, como eu disse inicialmente na resposta, sendo um bom negócio, porque era uma habilidade que eu tinha e eu simplesmente organizei isso para virar uma profissão, né? E aí as pessoas começaram, acabou sendo natural, as pessoas me chamarem para conversar, para palestrar. Nos próprios hospitais que eu trabalhava, comecei explicando para as pessoas como era a educação financeira. Hoje eu já viajo para dar palestra para outros colegas em outros locais, e a coisa tende a crescer mais porque eu acho que é um tema que ajuda as pessoas, né? Totalmente. É um conteúdo relevante que eu acho que a gente pode contribuir, né? E doutor, o que eu vejo é que quando se fala em investimento, em educação financeira, existe um tabu que as pessoas acham que é só para quem tem dinheiro. Sim. Né? Só quem pode investir são as pessoas que ganham muito. Isso é verdade? Então, isso aí eu acho que é o contrário. Vamos imaginar o seguinte, se você tem muito dinheiro, muito, você concorda que isso já vai te dar tudo isso que eu estou buscando? Com certeza. Olha a minha resposta inicial. Eu precisava de tranquilidade na velhice, eu precisava de segurança e estabilidade para cuidar dos meus filhos, cuidar da educação deles. Então, com o que eu ganhava, eu entendia que eu precisava fazer aquilo multiplicar. Isso. Se eu tivesse muito mais dinheiro do que o que eu imaginava, eu não teria preocupação com isso, porque todas essas preocupações minhas já estariam resolvidas. Eu já teria dinheiro suficiente para resolver isso. Então, eu acho que esse mito é um viés que ancora a gente, né? Do ponto de vista de início, de começar. Quem tem menos é o que deveria se preocupar mais em aprender a multiplicar isso, a investir de forma coerente, a empreender, a aumentar os seus ganhos, a conduzir os seus gastos de forma mais ordenada. O cara que é multimilionário, ele não tem que ter nem essa preocupação na minha cabeça. Mas o quanto menos a gente ganha, mais racional a gente tem que ser do ponto de vista de lidar com o dinheiro. Isso é muito importante. Eu vou citar um exemplo simples. Eu gosto de correr, né? Sou atleta, gosto de correr. E assim, eu bebo muito pouco, né? Bebo muito socialmente, assim, né? Mas vamos pensar, por exemplo, no preço de uma cerveja. Precisa como uma coisa simples, trazendo para o dia a dia. Sei lá, uma cerveja deve estar custando o quê? 15 reais uma cerveja?
sei lá, R$20, talvez isso. Vamos imaginar que um casal chega numa praia e passa um dia na praia tomando cerveja, né? Imagina que o cara toma ali, sei lá, 10, 15 cervejas daquela. Se a gente multiplicar isso aí, qual percentual do salário dele ele deixou em um dia na praia ali? Isso. Então, a gente percebe que a economia está no dia a dia, nas pequenas coisas. Nas pequenas então, coisas. Eu posso viver controladamente, eu posso ponderar os meus gastos para ter mais na frente. E eu acho que quanto menos a gente ganha, mais a gente tem que pensar dessa forma. É verdade. E assim, existe uma importância de termos metas financeiras antes de começar a investir? Ou não? Digo, não, eu vou começar a guardar dinheiro caso aconteça Isso, essa pergunta é excelente. Alguma coisa. Essa pergunta é excelente. Eu divido muito isso em gavetas. Vamos tentar imaginar uns arquivos como gavetas, assim, para a gente organizar isso bem fácil. A primeira gaveta é aquela gaveta onde eu vou tentar colocar um dinheiro, uma aplicação, para que eu vou acionar essa gaveta em caso de emergência. Aquele tipo porquinho que a gente tinha ali quando a gente fazia economia, que ia botando ali. Essa gaveta serve para isso. Outras gavetas eu vou utilizar para outras finalidades. Mas eu acho que a primeira gaveta, antes de tocar em qualquer outra coisa, é pensar, se acontecer algo, eu estou coberto. Pronto. Esse ponto aqui é o primeiro investimento de qualquer pessoa. É fundamental. Mas tem uma coisa antes, que eu acho que é importante também. Existe uma equação simples, que é quanto eu ganho e quanto eu gasto. Essa equação é a mais simples de todas, porque eu só vou conseguir aplicar, empreender, investir, comprar outras coisas para me dar outras rendas com o que sobra. Não tem jeito. Meu Deus. Então, se a gente pensar, eu ganho X e eu gasto Y, a diferença disso é o que eu vou investir, é o que eu vou aplicar para que isso me gere dinheiro mais para frente. Entendo. Eu vou te explicar como é simples isso, porque eu vi que vocês falaram, ai meu Deus, aí para você entender como não sobra. É simples. Veja, eu vou te dar um exemplo prático do que aconteceu em uma funcionária de uma das UTIs que eu trabalho. Ela era a menina da limpeza, certo? Ela não é, que ela continua trabalhando lá. Então, ela, na limpeza do hospital, ela ganhava um salário. Ela era uma funcionária que ganhava um salário. Ela vende a força de trabalho dela para o patrão, no caso é o Estado, ela é contratada pelo Estado, e ela recebe um salário. Então, aquelas 8 horas por dia de trabalho que ela ganha, independentemente se ela limpa melhor, limpa mais, etc., ela vai ganhar a mesma coisa. Isso, inconscientemente, já gera uma situação de acomodação para ela. Veja, ela nunca vai pensar assim, por que eu... Poxa, se eu me sentisse estimulada para fazer algo a mais e eu ganhasse mais, eu faria mais. As pessoas empreendedoras são assim. É verdade. E ela veio conversar comigo pelo mesmo motivo que você me trouxe aqui, porque as pessoas que querem entender sobre empreendedorismo e sobre como aumentar isso, aumentar essa renda. Na primeira pergunta que eu fiz para ela foi o seguinte: o que é que você gosta de fazer que você acha que você faz bem? Ela fazia bem bolo. Falei, então você está resolvido sua vida. Já percebeu quantas pessoas tem aqui nessa UTI? Aí ela falou assim, tem muita gente que trabalha aqui. Falei, pronto. Você já percebeu que todas essas pessoas vão fazer aniversário, né? Então, se a gente tem 60 pessoas aqui, são 60 aniversários por ano aqui dentro da UTI. Então, o que é que você vai fazer? Próximo aniversário, você vai trazer um bolo para alguém. E a partir daí, a gente vai criar a cultura de que todas as pessoas que fizerem aniversário aqui na unidade vão comprar o seu bolo. Isso já tem alguns anos. Hoje ela triplicou a renda dela. E ela já tem as filhas dela trabalhando com ela fazendo bolo, para encomenda de bolo. Então entenda que uma pessoa que tinha habilidade, existia uma demanda gritante para ela ali, né? Por que todo aniversário a galera comprava um bolinho com café para tomar lá no plantão? Podia comprar o próprio bolo dela. É a visão, né? Não é isso? Falta visão. Então é isso. Então ela quadruplicou o ganho dela, fazendo algo que ela ganha. E hoje eu brinco até, ou seja, você é empresária, pô. Então, então, isso a gente pode aplicar em absolutamente tudo na nossa vida. Né? Quando eu pensei em empreender e começar a trabalhar ensinando essa habilidade minha para as outras pessoas, é porque eu via que tinha um campo tão amplo para fazer isso. Falei, poxa, eu posso tornar isso aqui um negócio. Eu posso ganhar dinheiro com isso aqui. Vender essa minha habilidade e ajudar outras pessoas com... Então, todos nós, todo mundo que está me ouvindo, pode pensar nisso. O que é que eu tenho
de habilidade que possa contribuir ou ajudar dentro da minha coletividade, da minha comunidade. Então, se você sai à noite para comprar um remédio para o seu filho e você não encontra farmácia, você não tem que ficar chateado porque não falta farmácia. Tem que pensar assim, eu tenho que botar uma farmácia aqui. É assim que o empreendedor pensa. Poxa, se a minha turma, eu ensino matemática e tem muita gente ficando em recuperação, eu posso abrir uma aula particular de matemática. Sempre a gente pode fazer algo diferente. E sempre isso vai aumentar o poder da equação de eu ganho mais, eu consigo aumentar mais. Eu sou responsável por aumentar o meu salário. Em vez de ficar pedindo aumento, etc., cara, empreenda. Se a minha funcionária lá que fez o bolo fosse pedir aumento, ela ia ganhar o quê? 10%? É. Ela quadruplicou o faturamento dela, trabalhando na casa dela, e já está investindo com as filhas dela fazendo isso, entendeu? Então a importância do empreender é muito grande. E a gente tem que pensar, poxa, eu ganho pouco, então eu tenho que pensar imediatamente, o que é que eu vou fazer para ganhar mais? Tem que pensar desse jeito. Aí se eu ganho mais e gasto menos, sobra mais. E esse mais que sobra, aí é que eu vou empreender para crescer e garantir o meu futuro lá na frente. É isso que eu estou fazendo, né? Perfeito. É maravilhoso quando a gente ouve alguém que tem essa visão, e muitas vezes o que falta para nós é isso. Porque quantas pessoas têm habilidades diversas? Certeza. Não é? Todos nós temos habilidades. E todos não nós. sabem, né, empreender, não sabem usar isso ao seu favor. Perfeito. E às vezes reclama de um, reclama de outro. Veja, um exemplo. A gente está num local aqui gravando um podcast, num ambiente super agradável. Aqui é a casa do mestre que está ali gravando a gente. Isso. O que é que ele pensou? Não, veja. Tem uma sala ociosa aqui na minha casa, eu vou abrir um negócio e vou movimentar isso aqui. Então veja como esse espírito de empreender do brasileiro é que deveria ser mais estimulado, e não apenas a gente ficar pensando, é fulano que me deve, é o Estado que me... Não, cara, a gente que é responsável. O brasileiro é tão criativo, o brasileiro sabe fazer o crochêzinho disso aqui, o brasileiro sabe vender, o brasileiro se vira quando precisa. Isso que a gente tem que estimular o brasileiro a fazer. É verdade. Eu fico pensando assim, não, eu gosto de falar, porque eu não sou prendada, mas tem uma irmã que faz bolos deliciosos. Aí você não vai pode ficar a dica. Você entendeu? E aqui você está se divulgando, isso vai crescendo para outras coisas, você já traz uma outra pessoa que também está divulgando o trabalho dele, e assim, tudo vai exatamente. Uma corrente, justamente. Exatamente. E assim, eu estava aqui procurando, que é a pergunta de um dos nossos telespectadores, quando eu falei que se ouvir, ele perguntou assim: 13º, compras de final de ano, em janeiro, matrícula escolar, enfim, tudo. Como ajustar isso tudo? Dá mesmo para economizar e poder viver só de renda? Dá, veja, isso amarra bem o que eu estava comentando anteriormente. Se o brasileiro não tivesse o 13º, ele ia dar um jeito. Ele ia dar. O filho ia estar na escola, ia ter matrícula, ia ter tudo isso. Então, se não tivesse 13º, ele ia dar um jeito. Mas ele tem ainda o 13º. Então, veja, a diferença entre quem vai se apertar ou não é a programação. Se eu já sei, essa é uma despesa inclusive programada. Marcelo e Leonardo vão ter, meus filhos, né? Vão ter matrícula. Estão saindo do maternalzinho agora para o maternal. Então vai ter matrícula, matéria escolar, blá, blá, blá. É uma despesa que eu já tenho, eu já sei que vai acontecer. Então, não é uma despesa nem de surpresa que vai, né? Então eu tenho que ter uma programação para isso. Então, o planejamento financeiro é fundamental para todas as despesas fixas que eu tenho. E, grosseiramente falando, 50% do que você ganha, 50% a 60% do que você ganha, você tem que comprometer com as suas despesas fixas, certo? Se você ganha X e as suas despesas fixas são X, ou você está ganhando pouco, e você tem que empreender para você aumentar o seu ganho. Acho que é bem por aí. Ou você está gastando muito. Então você tem que avaliar, poxa, o que é que eu posso botar nisso aqui e economizar? Cara, não dá para tirar mais nada, então eu preciso dar um jeito de ganhar mais. Eu vou pensar nessas ideias que eu estou falando aqui para vocês de empreendedorismo. Isso que você acabou de falar, eu lembro que uma vez eu ouvi numa palestra de Paulo Vieira sobre finanças, ele dizendo que o ideal é você gastar só 60% em tudo. Sim. E os 40% e dividindo, como você falou, vai em caixas, isso. Vai ajustando para ir guardando. Bota o lazer, tem ali 20%, 25% do que você ganha também tem o seu lazer, tem a cerveja que eu falei, né? Tem a viagem, tem um cinema, tem que ter, né? A gente também vive para isso, né? Isso. Mas a gente tem que, esse planejamento é importante ter, né? Eu preciso guardar todo mês alguma coisa. Se não está sobrando nada, ou eu estou gastando muito, ou eu estou ganhando pouco. E aí
Ah, precisa ser rico para empreender? Não, o rico, então, o cara já pode de rico, nem precisa disso não. Talvez ele seja rico justamente porque empreendeu em algum momento. Então, se você, nessa equação, está com a corda no pescoço o tempo todo, a equação está errada. Ou você ganha pouco, ou você gasta muito, ou as duas coisas. Procure entender como é que está a sua equação, empreenda, porque todo mundo tem a capacidade de ganhar mais do que ganha. Rapaz, veja, minha mulher foi fazer um cabelo para ir para um casamento recentemente aqui, acho que num sábado agora. Foi cabelo, unha, essas coisas que vocês adoram fazer, né? Rapaz, veja, minha mulher é uma pessoa muito assim, simples, falou, Rafael, pelo amor de Deus. É nutricionista, sabia, né? Minha mulher. Ela falou assim, Rafael, pelo amor de Deus, cara. Não, assim, veja. Então você imagina o seguinte, essa pessoa que abriu o salão, ela tem uma demanda, ela tem uma habilidade, ela empreendeu. Então vamos pensar o seguinte, se ela estivesse ganhando um salário mínimo trabalhando em qualquer local, ela estava ganhando aquele salário mínimo fixo. A vida toda. Aí Bia foi lá, fez um cabelo, fez uma unha, fez uma boa sobrancelha, não sei o que, deixou 500 conto lá. Isso. É quase metade praticamente do salário mínimo em um dia. Em um dia. Aí ela atendeu 5, 6 pessoas no dia. Pois é. Ela empreendeu, pô. E como? Realmente. Entendeu? E todos nós podemos fazer isso. Não sei fazer curso profissionalizante. Entendeu? Rapaz, veja como é difícil encontrar uma babá. Veja como é difícil encontrar uma funcionária para sua casa. Veja como é difícil encontrar uma boa cabeleireiro. Veja como é difícil encontrar, às vezes, uma farmácia num bairro bacana. Veja quando a gente quer gravar um podcast, difícil achar um lugar bacana como esse aqui. Veja como é difícil a gente encontrar um professor particular bom para dar aula para alguém. Cara, quanta coisa a gente pode fazer. Falta visão e também disponibilidade, né? Isso aí é fundamental. Doutor, agora eu estava pensando aqui, o óbvio precisa ser dito. Claro. Né? Como uma família, como começar, alguém que é desorganizado, que não tem o hábito de fazer um planejamento financeiro, quais são as primeiras dicas para começar a fazer? Então, quando eu fui nos primeiros cursos, comecei a fazer curso de investimento inicialmente para aprender, mas também para entender como é que os caras bons, que eu considerava como pessoas boas de didática, eles falavam para as pessoas, como era que esses caras se comunicavam, porque eu queria aprender um pouco de comunicação com eles, muito mais do que até das finanças, para me comunicar melhor com as outras pessoas. E você parece com o Tiago Negro, viu? Você viu? Espero que um dia chegue na conta bancária dele também. Um detalhe importante disso, que eu comecei a entender em relação a isso para eles, é o seguinte: anote tudo que você ganha, eu comecei a entender que é melhor você fazer uma coisa diferente, porque se eu disser o seguinte, veja, vamos fazer o seguinte, você vai fazer um acordo comigo aqui, você vai ficar 6 meses anotando suas despesas e anotando o que você ganha. No terceiro mês você já não está fazendo mais. Então, a primeira dica que eu quero que a galera escute aí e faça é o seguinte: você vai pegar duas coisas, você vai pegar a fatura do seu cartão de crédito e você vai pegar o extrato da sua conta bancária dos 3 últimos meses. Vai sentar aí agora, acabou o podcast lá, você vai pegar e fazer o seguinte: aqui está a fatura do meu cartão de crédito e aqui está o extrato bancário. Por que isso? Porque se você gastou, tá aí. Isso. Ou você gastou no cartão de crédito, ou no Pix. Ou no Pix. Isso. Ou no débito ou no Pix. Tá ali. Isso, tá ali. Então o que é que você vai fazer? Você vai pegar isso e vai grifar. Porque você não precisa passar 6 meses fazendo isso. Você vai fazer numa sentada. Você pega para trás, né? Isso. Então você vai pegar ali, ó. Veja, quais são as despesas que eu comprei aqui, nessas duas situações, nesses dois, no extrato bancário e no extrato do cartão. O que é que eu comprei aqui que não é recorrente? Então, por exemplo, uma viagem que eu fiz nesse final de semana com a Bia. Não é recorrente, eu não viajo toda hora. Então essa despesa eu não vou contar. Eu quero saber quanto é que eu ganho e gasto em média, certo? Então eu vou pegar lá, colégio do Marcelo e do Leonardo. Quanto é que eu gastei de fralda? Quanto é que eu gastei não sei o quê? Condomínio, água, luz, tá ali. Então digamos que eu gastei R$1.000. A minha despesa toda, R$1.000. Nos 3 últimos meses a média de gasto foi R$1.000. Eu já sei quanto é a minha despesa, concorda? Média? Isso. Pelo menos eu tenho uma média. Já tem alguns uma meses vão a base. Alguns meses um pouco mais, alguns meses um pouco menos e tal. Primeira dica é isso. Você já vai saber quanto é que você gasta. Segundo, a maioria das pessoas que está assistindo a gente aqui é funcionário. Então sabe quanto ganha. É só pegar o contra-cheque. Bom, aí você já vai tomar o primeiro susto, né? Isso. Quanto você ganha e quanto você gasta. Essa é a primeira dica. Pega os extratos, como eu disse, e faça dessa forma, que você já vai ter um mapeamento instantâneo da sua situação financeira ali. Primeiro ponto. Segunda dica.
No que você gastou, você vai anotar e dizer assim, o que é que eu poderia ter cortado aqui? Não é para viver uma vida de franciscano, não é isso. Você tem que viver, né, tem que ter o seu lazer. Mas veja, será que eu precisava ter comprado essa roupa mesmo? Isso. Será que eu precisava mesmo de fato ter feito isso aqui? Então, essas são as duas dicas para quem quer começar. Fazer o mapeamento do que quer. E o mapeamento é feito dessa forma. Se você fizer isso, você já vai dizer, pô, posso cortar essa despesa aqui, ou então estou ganhando pouco, preciso de fato empreender para aumentar meu ganho. Beleza? Então, essa é a dica para quem quer começar. Comece desse jeito. O primeiro susto logo nós vamos ter. Outra dica para a mulherada, não faça compra de madrugada. Tem isso? Eu não sei se eu não sabia. Quando eu ficava assim nos sites, assim, vendo as promoções, e quando a gente vê, quando chega, eu digo, meu Deus, eu não precisava não disso. Não precisa. É isso, entendeu? Então, realmente. E outra coisa que eu não sei se você concorda. Eu estava ouvindo também um determinado palestrante, ele falando que o nosso emocional influencia também na nossa vida financeira. Certeza. Então, quando nós estamos muitas vezes, e eu comecei a perceber isso em mim, com ansiedade e tal, você começa a fazer compras que depois não tem nada a ver. Sim. Né? Ó, só para você ter uma ideia, a psicologia financeira, ela é tão gritante que esses gatilhos para compra, eles são utilizados claramente por quem vende. Isso. Criação da escassez, por exemplo, é só hoje, promoção. Você, meu Deus, se eu não comprar, eu vou perder. A gente tem medo de perder a oportunidade, né? Então assim, troque de carro amanhã, feirão, você nem está precisando de trocar o carro, você já passa ali e já quer trocar. Então, esse tipo de coisa que a gente está o tempo inteiro sendo bombardeado no dia a dia, isso é fundamental que a gente tenha esse nosso controle. Veja, o que de fato é necessidade e o que de fato é desejo. Entendeu? E no desejo entra muito a questão de, sei lá, da nossa história pregressa, da autoafirmação, da necessidade. É uma série de outras coisas, autoestima e tal, que acaba envolvendo isso aí. É uma coisa mais complexa, mas de fato, isso está totalmente ligado. Isso é fato. Eu também acho. E assim, doutor, depois de a pessoa chegou, já fez essa análise direitinho, já viu quanto gasta, quanto ganha, e agora sim, com um pouquinho que sobrou, ele quer começar a investir. Qual é o primeiro passo? Reserva de emergência. Pronto, isso aí é fato. É aquela gaveta que eu falei lá no início, que é, eu vou acionar quando eu tiver problema. Olha como vai ficando fácil a gente entender isso. E não é complicado. Veja, primeira coisa, eu preciso saber quanto eu ganho e quanto eu gasto. Vou chegar à conclusão que se eu ganho pouco ou se eu gasto muito, ou vice-versa. Já consegui resolver isso, e vi que sobrou um dinheirinho aqui. Eu tenho que fazer uma aplicação. Ou seja, eu vou guardar esse dinheiro aqui numa caixa, que é uma aplicação X, que antigamente era poupança, para a gente acionar só em caso de necessidade. Farra não é necessidade. Viagem não é necessidade. Trocar o carro às vezes não é necessidade. Necessidade de uma doença, necessidade de fiquei desempregado, tem que pagar a despesa. Esse mês não deu de jeito nenhum, porque teve uma despesa que não estava no orçamento, e eu preciso acionar esse fundo. Essa aplicação chama-se reserva de emergência. E quanto é que eu preciso ter nessa reserva de emergência? Pronto. Quando você fizer as suas contas lá no mapeamento que eu dei na primeira dica, você vai colocar lá e vai dizer assim, rapaz, se eu tivesse num momento desempregado e não tivesse como ganhar dinheiro, quais as contas que chegariam de todo jeito? Porque veja, se eu estiver desempregado, eu vou cortar Netflix, eu vou cortar o cinema, mas vou cortar a escola dos meus filhos? Não vou. Eu vou cortar, por exemplo, não tem como deixar de pagar condomínio, telefone, né? Aluguel, gasolina. Isso é despesa fixa, que vai chegar independentemente do que você... Quanto é que eu gasto fixo por mês? Eu gasto R$1.000 por mês fixo. Então você tem que ter nessa reserva de emergência 6 vezes esse valor. Por que isso? Porque eu vou ter certeza que se tudo der errado, eu tenho 6 meses das minhas despesas pagas, que é o tempo suficiente que a gente entende para você se recolocar no mercado de trabalho, para você se recuperar de uma cirurgia que porventura você fez, ou qualquer outra situação que a vida apresente para você. Então, resumindo, primeiro investimento da turma aí vai ser reserva de emergência, que corresponde a uma aplicação que tem um valor de 6 vezes as suas despesas fixas, para você cobrir isso aí em caso de necessidade. Dica onde você deixar
num local que seja seguro e que você não vai perder dinheiro, tá? A poupança poderia ser, até poderia, mas a poupança ela rende muito mal, rende muito pouco. Então eu vou dizer uma aplicação para vocês fazerem isso, chama Tesouro Selic. Tesouro Selic, aplicação que você bota pelo banco, você bota pela corretora, muito fácil aplicar lá. Chegar no seu gerente do banco ou no caixa e diz, olha, eu quero botar tanto no Tesouro Selic. Então no meu caso, né, nesse exemplo fictício que eu gasto R$6.000 por mês de despesa fixa, eu teria que ter R$6.000 lá no Tesouro Selic. Pronto. Meu primeiro investimento está resolvido, já posso dormir mais tranquilo, porque se der problema, eu quero também resolver se torna uma meta, não é? Porque não vai ser de uma hora para outra que vai conseguir chegar nesses 6 mil. Sim, isso é de cada um. É direcional. Às vezes o cara já tem essa quantia, já bota de uma vez. Às vezes o cara diz, pronto, a minha primeira meta vai ser fechar minha reserva de emergência. Então, em quanto tempo eu consigo fazer isso? Poxa, me sobra 500 por mês, então eu vou colocar esses 500 por mês até a gente fechar os 6 mil, né? Nesse exemplo fictício que a gente está dando aqui. Então vai durar 1 ano juntando essa aplicação. Eu já estou empreendendo, né? Olha como a gente adiantou isso aí. Eu já sei quanto eu ganho, já sei quanto eu gasto, já sei que eu preciso aumentar minha renda, já sei que eu preciso gastar menos. E já tenho uma meta que é completar a minha primeira aplicação, que é a minha reserva de emergência lá no Tesouro Selic. E assim, vamos supor que tem alguém que está nos assistindo que está com o 13º livre. Não, eu estou sem saber o que fazer. Reserva de emergência. E qual tipo de investimento? No Tesouro? Selic, isso. Se essa pessoa não tiver essa reserva de emergência, Tesouro Selic. É a aplicação que eu colocaria. Para quem está iniciando. Para quem está iniciando. Sobrou um dinheiro aqui. Cara, monta lá a sua reserva. Monta a sua reserva. Porque em algum momento, se você precisar, você já tem. Ali tem. Esse colchão é sagrado, tem que estar lá sempre. Todo jeito. E com relação, principalmente para iniciante, é viável contratar essas corretoras? Porque existe a XP, existe a Rico. Sim. E assim, quem não tem muito manejo, que às vezes. É assustador, às vezes, né? O que é que você indica? Não, excelente pergunta. Veja, o banco, eu costumo dizer o seguinte: o banco ele é uma instituição que é bom para você receber o seu dinheiro, certo? Então, independentemente da fonte pagadora, né, normalmente a gente recebe através de um banco, né? Seja banco do estado, seja um banco, enfim, qualquer. E aí, essas corretoras hoje em dia, as corretoras sérias, né? Elas, para tentar entender de forma grosseira como é que funciona uma corretora, imagina o seguinte: imagina que o banco X qualquer, você tem o seu dinheiro lá, você recebeu o seu salário nesse banco, você recebeu lá R$1.000 no banco. Você vai direcionar esses R$1.000 dentro desse banco para os produtos desse banco, beleza? Isso é. Então você vai botar na poupança do banco X, num CDB, que é uma aplicação lá desse banco X, você vai deixar lá dentro. Veja, você concorda que se, grosseiramente, né, e logicamente, se o seu dinheiro já está lá, as ofertas de aplicações não tem que ser muito sedutoras para você se o seu dinheiro já está lá. Por que é que o banco faz assim? Nossa, eu vou te oferecer uma excelente aplicação. Não, ele ofereceria para você trazer o seu dinheiro. Mas o seu dinheiro já está lá. Ele não vai te oferecer aplicações muito boas. Então, o que é que eu quero dizer com isso? As aplicações bancárias do banco que você recebe o seu salário, normalmente não são aplicações boas para você. Normalmente são aplicações boas para o banco. Esse é o primeiro ponto, tá? Bom, como é que entra a corretora? Imagina que a corretora é um iFood, certo? A corretora ela não é um banco, certo? O que é que a corretora faz? Você transfere o seu dinheiro do banco para uma corretora, igual a gente transfere do banco A para o banco B, faz um TED, um DOC, um PIX, o que for. Transfere o dinheiro para lá, para a corretora. Na hora que o dinheiro cai na corretora, aí junto com o seu assessor de investimento, ele vai decidir assim: veja, Rafael, vamos pegar esses R$1.000 que você botou aqui hoje e a gente tem acesso aos produtos bancários de milhares de bancos. Olha que diferença. Você recebeu no banco A, você só tem direito aos investimentos do banco A, que não vão fazer nenhuma questão de te oferecer nada bom, porque seu dinheiro já está lá. Isso. Mas os outros bancos estão doidos pelo seu dinheiro, então eles vão te oferecer produtos muito melhores. E como é que você tem acesso a esses produtos desses outros bancos? Através do iFood. Por que eu falo iFood? Porque o iFood ele entrega comida de todos os restaurantes. Exemplo para fechar o raciocínio: se você sentar no restaurante A,
você só vai pedir cardápio do restaurante A, concorda? Concordo, com certeza. E se você chegar no iFood, você tem ali cardápio de todos os restaurantes que você puder imaginar. A corretora é o iFood. Então você vai sentar e vai dizer assim, peraí, onde é que tá valendo mais a pena aqui? Ah, vale mais a pena pegar o meu dinheiro aqui e investir no banco tal. Aí através da corretora você vai lá e investe no banco tal. Mas isso quando tem o auxílio de um corretor. Isso, mas então, essa é uma boa pergunta. Para você abrir uma conta na corretora, você não paga nada. Para você ter o auxílio de um assessor de investimento, você não paga nada. Não, nada. Para você investir nesses produtos que eu acabei de dizer através da corretora, você também não paga nada. Eles ganham dinheiro com performance. Ou seja, se você ganhar dinheiro, ele ganha dinheiro. Entendi. Entendeu? O banco, ele é gerente do banco. O assessor, ele vai ter uma ideia de que eu preciso fazer o dinheiro dela render, para ela manter o dinheiro dela aqui, e eu ganhar dinheiro com rentabilidade também. Então, corretora, em geral, pagam taxas muito pequenas para abrir conta, para manter conta, para ter assessor. Nada disso paga. Nada disso paga. É tudo de graça. Então, tenham dinheiro na corretora. E quais as corretoras sérias que você indica? Perfeito. Hoje, isso se popularizou no nível que as corretoras top de elite são acessíveis a todo mundo. Então, as duas hoje que eu considero que são as maiores do Brasil hoje, né? A XP e a BTG. Né, o BTG. Aqui em Aracaju a gente tem as duas, né? Tenho amigos nas duas e assim, excelentes profissionais. Então, tem o pessoal da Vert Investimentos, que fica ali em frente ao Shopping Rio Mar. Então, quem quiser conhecer lá, é uma loja bem grande ali, em frente ao Rio Mar, tá ao lado do circo ali, geralmente ali o pessoal arruma um circo ali. Então, a Vert é uma loja gigante. Como eu disse, toda essa questão de não paga taxa, etc e tal. Então, e tem a XP também, quem quiser abrir no XP, também tem conhecidos lá e amigos lá. Mas tenham conta na corretora. Banco é só para receber o dinheiro, só isso. Porque eu já ouvi muito, e inclusive também já pensei muito assim. Eu disse, meu Deus, não tem uma sede física. E se sumirem com o meu dinheiro? Mas tem. Eu já ouvi muitos questionamentos assim. E o meu dinheiro? E se sumirem? Como é que vai ser? Entendeu? É um detalhe importante, outra questão. Veja, o iFood, ele nem prepara comida. Isso. Né? Ele só entrega. É igual a corretora. O seu dinheiro não fica na corretora. O seu dinheiro só passa por lá. O seu dinheiro, na hora que sai do banco A e cai na corretora, você vai sentar com um assessor de investimentos e vai mandar o seu dinheiro para um outro banco. Entendeu? A corretora é só uma passagem, é só um garçom, é só o iFood mesmo. Legal. E não paga nada por isso. E as taxas são bem melhores para você pegar produtos que rendem mais, né? Isso. Gente, Conectando Vidas hoje está maravilhoso. Fiquei com dicas assim importantíssimas e eu creio que para nós começarmos um 2024 diferente, né? Doutor, não sei se o senhor vai querer falar, mas nos bastidores você me falou de uma... Pode falar de qualquer coisa que quiser. De um problema de saúde que você teve e que o que ajudou foram os seus investimentos. Eu queria que falasse um pouquinho. Isso, fundamental isso aí, acho que é importantíssimo. É isso, eu tive como eu disse, eu tenho 43 anos, eu sou atleta, não tenho hábitos de vida ruins, né? E, entre aspas, fui sorteado aí, né? Mas eu acredito, não sou um cara muito religioso, mas tenho uma religiosidade, assim, acredito muito no propósito das coisas, né? E eu acho que, por algum propósito, né, para me ensinar alguma lição, eu descobri, em abril, depois de fazer 43 anos, eu descobri um tumor na minha cabeça. Felizmente era um tumor benigno, já operei agora em julho e estou bem e, enfim, fiquei muito bem depois da cirurgia, felizmente, né? E curado disso aí. Glória a Deus. Né? Então, Deus mandou com um propósito e o primeiro ponto que eu queria falar, antes de tocar nisso, assim, eu em momento nenhum fiquei me vitimizando, porque eu falei, não, se veio para mim, existe algum propósito nisso aqui, eu vou levar isso como aprendizado e eu vou tentar entender qual é a lição que Deus quer me ensinar com isso aqui. Talvez seja falar para as pessoas sobre isso, né? Isso. E ganhei muitos seguidores e muitos amigos de pessoas que estão com o mesmo problema no Brasil inteiro falando comigo e me tendo como esperança. Pô, você ficou bem, então eu também vou ficar. Então isso é bem por aí. Acabou ficando isso. Então assim, em momento nenhum houve lamentação. Mas puxando para a parte financeira, né? Veja, aconteceu uma situação, e eu vou fazer um paralelo para ficar bem claro para a sua audiência. Uma colega médica, né, que eu não a conhecia, passei a conhecê-la depois disso.
entrou em contato comigo há algumas semanas. A colega médica é de Aracaju, tá? Doutora Tereza. Estou citando o nome dela aqui porque ela me autoriza sempre a dizer isso. Doutora Tereza descobriu exatamente o mesmo tumor que eu tive. O mesmo. O detalhe é que o meu era o dobro do tamanho do dela. Doutora Tereza, médica, de uma geração à frente da minha, que trabalhou de domingo a domingo, uma excepcional pessoa, conheci depois disso, e uma pessoa maravilhosa, médica espetacular, super querida, descobriu um tumor na cabeça. Qual é o detalhe entre a diferença entre Dr. Rafael e doutora Tereza? São dois médicos, concordam? Concordo. Pra gente fazer um paralelo de tirar o viés de, porque é médico ou não, não interessa, tá? Eu tinha uma programação financeira para imprevistos. A Tereza não tinha. Tereza, infelizmente, passou algum tipo de sufoco do ponto de vista financeiro, precisou recorrer a uma ajuda de amigos, a vaquinhas e etc, para fazer o procedimento, e eu não. Entendi. O que é que eu quero dizer com isso? E ela fez o procedimento recentemente e felizmente está muito bem, graças a Deus. E ela fala assim, Rafa, me use. Ela fala assim, me use. Fale isso para as pessoas, dê o meu exemplo. E é por isso que eu estou fazendo isso aqui, né? Para que mais pessoas consigam fazer esse tipo de coisa. Veja, imprevisto, eles vão acontecer. Ponto. Isso. Eles vão acontecer. E eu vou falar de imprevisto, é assim, você pode sair daqui e bater o seu carro, você vai ter um gasto para consertar. Você pode ficar doente, certo? Você pode ter um filho doente. Você pode ficar desempregado. Rapaz, imprevisto vai acontecer. Eu tô com 43 anos, quero viver até os 80 e tantos. Você acha que em 40 anos de vida a mais que eu espero ter, pelo menos, não vai acontecer nada de imprevisto na minha vida? Vai. Claro. É óbvio que vai. É óbvio que vai. Então eu preciso entender que eu preciso estar pronto para esses imprevistos, independentemente de quais sejam eles. Eu tenho que estar pronto para isso. E eu estava pronto para isso. E agora fiz um preâmbulo muito grande. Veja, qual é a minha ideia, o que é que me salvou nisso aí? Quando eu fui com a Bia fazer ressonância e deu a tumoração lá na minha cabeça, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: se eu morrer, eu tenho um seguro de vida. Se eu morrer, meus filhos vão ter a educação deles. E o futuro, é isso. Então veja, muita gente pensaria assim, meu Deus, se eu morrer, o que é que vai ser dos meus filhos? É óbvio que a figura de pai eles não teriam, né? Enfim, mas do ponto de vista financeiro, eles não ficariam desamparados. Entendi. Isso dá tranquilidade. Quando eu descobri a doença, eu tinha um seguro para doença grave. Então, se o cara tem câncer, infarto, derrame, tem seguro para isso. Se eu tiver um derrame e ficar sequelado, eu vou receber um seguro. Então, eu tinha seguro. Eu tinha reserva financeira. A reserva que eu falei, que eu expliquei para vocês agora aí, tava lá. Eu tinha plano de saúde. Então, o que é que isso me permitiu? Tranquilidade. Para focar na doença, no tratamento, na melhora. Imagine se eu tivesse um tumor na minha cabeça, tendo que trabalhar, tendo que pedir dinheiro, tendo que me endividar, pegar dinheiro com o banco, com a agiota, com o que fosse, para poder me operar de qualquer jeito em qualquer local. Será que eu estaria bem como eu estou hoje? Não estou. Então, desde o primeiro momento, eu consegui focar na cura, na doença, na escolha do melhor médico para me operar, no melhor hospital que eu podia ser operado, porque eu tinha uma programação para imprevisto. Então, se eu quisesse ficar... Eu fiquei um mês sem trabalhar, já doido para voltar, né? Porque eu queria voltar para ajudar as pessoas, enfim. Mas eu podia ficar 6 meses sem trabalhar. E não ia passar sufoco. Porque eu tinha uma programação financeira para isso. Ah, mas ele é médico. Não. Acabei de contar o caso de uma médica com o mesmo problema que está passando isso. Entendeu? E posso contar diversos casos. Meus pais eram professores, né? Se aposentaram. E nunca passaram sufoco porque todos os imprevistos que tinham uma reservinha deles lá. Não é isso. Isso é desculpa para você procrastinar, protelar a coisa que é óbvia, que é a sua responsabilidade com você mesmo e com a sua família. Eu sou responsável. Eu e a Bia somos responsáveis por Marcelo Leonardo. Não posso faltar. É isso. Nós dois somos os responsáveis. Então, é nossa função fazer isso. E a parte financeira faz parte disso. Então, quando eu recebi o diagnóstico de um tumor na cabeça, eu disse assim, primeiro ponto, se eu der tudo errado aqui,
não vou deixar minha família descoberta. E se eu for operado e ficar sequelado, eu também não vou quebrar minha família. Isso dá uma tranquilidade muito grande para você conseguir focar na doença. Isso é muito importante. Então, pensem nessas reservas, porque isso vai acontecer com vocês. Ai, que bom. É muito bom, doutor. Eu agradeço imensamente. E assim, feliz porque você está bem. E pode ter certeza que a sua missão é grande, porque tudo que a gente faz com amor, né, tentando realmente ajudar, buscando ajudar o próximo, nós somos altamente recompensados, né, de todas as maneiras. Então, que Deus continue abençoando, Amém. lhe dando saúde. E nós vamos partindo para o final. Eu ficava aqui o resto da tarde, porque assim, é um assunto que nos interessa muito. E eu queria que você dissesse assim, para aquelas pessoas que por acaso, não sei, querem fazer algum curso, querem saber mais. Eu vi um livro, não sei se Isso. é seu, andei olhando tudo. Bacana. É isso, veja, eu podem me seguir nas redes sociais, né? Acho que é o caminho mais colocar. É o caminho mais fácil, né? dr.rafabastos, podem seguir lá. Podem mandar direct, eu respondo todo mundo que fala comigo lá, a gente conversa, né? E aí a gente pode dar alguns direcionamentos. Rafa, eu já tenho dinheiro e queria que você me ajudasse. A gente ajuda. Rafa, eu não tenho nada e queria que você me ajudasse a começar. A gente também pode traçar um plano para isso. Então, me procura lá, conversa no direct, que a gente pode trazer informações para vocês nesse sentido. Rafa, eu queria que você, por exemplo, eu tenho uma empresa e eu queria que você fosse bater um papo com os meus colaboradores, com os meus funcionários. Cara, manda um direct lá que a gente conversa e vai. Tem um projeto que eu tenho de falar sobre isso nas escolas. Rafa, tem uma escola e queria que você fosse lá conversar com os alunos lá mais adiantados e que estão... A gente vai. Então, assim, eu acho que a gente tem que disseminar conhecimento e levar isso para as pessoas. Acho que esse é o mais importante. E, assim... Não sei se é agora a mensagem final. Não, antes o livro. Tá. Então, disseram para mim que o importante na sua vida é você ter que escrever um livro, né? É isso. Plantar uma árvore, escrever um livro, os filhos já tem. É isso. Aquele livro, ele é um livro muito avançado de investimentos. Uhum. Que não é para quem está começando. Eu estou escrevendo 2 livros no momento. 2. Eu nunca contei isso para ninguém, vou contar a primeira vez aqui. Os 2 livros é porque eu entendi, dentro disso que aconteceu comigo, que eu teria impacto maior na vida das pessoas se eu conseguisse falar com essas pessoas mais na base. Entendi. Porque o meu público de investimento era um público que investia em coisas muito sofisticadas, coisas muito elaboradas, sabe? Uhum. E eu entendia que aquilo era importante para tocar na vida das pessoas, mas que eu não conseguia atingir o tanto de pessoas que eu acho que eu poderia impactar. Então, ao invés de falar sobre coisas muito especializadas, se a gente bate um papo para falar sobre empreendedorismo, o que a gente começou aqui, né? Eu consigo ajudar muito mais pessoas. Então, meu foco, aquele livro eu adoro, é um xodó meu, mas ele é uma coisa mais avançada. Os 2 livros que eu tô rabiscando são é um livro de finanças para quem quer começar do zero, numa linguagem simples, como esse papo que a gente está tendo aqui. E o outro livro é contando a minha história do tumor que tive, né? Como foi o diagnóstico, como é que foi essa minha preparação financeira, psicológica, física, etc. É uma coisa que eu não comentei, mas assim, e até isso as finanças me deram essa tranquilidade. Eu lembro que eu descobri num domingo que eu estava com essa doença, e na segunda-feira eu fui dar meu plantão normal, trabalhar normal, enfim, sem me vitimizar e buscando as soluções, né? Acho que é o mais importante a gente... Peraí, o problema está aqui agora, e agora? Qual é a solução que eu tenho que buscar? Focar nisso aí. E é isso aí que eu fui fazer, buscar a solução, como é que eu podia ficar melhor, mais forte, em todos os aspectos para dar certo. Então, esperem que o livro vai sair aí, mais em breve. Que joia! Com certeza muitas pessoas vão querer, porque é um assunto importante. Então, estamos chegando ao final, eu já agradeço muito e gostaria que você realmente deixasse agora a sua mensagem, né, para o nosso público. Eu queria dizer o seguinte, esse é um ponto muito importante que eu quero que vocês reflitam sobre isso. A gente não pode terceirizar as nossas responsabilidades. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o futuro da nossa família, o nosso futuro financeiro, as nossas reservas, o nosso cuidado é responsabilidade nossa.
Não terceirizem isso. Não terceirizem isso para pessoas, para instituições, para o Estado, para nada. Tudo que você precisa para você ser feliz, para você se dar bem no ponto de vista financeiro, tá aí dentro de você. Não terceirize isso. Não responsabilize outras pessoas pelos seus fracassos, nem obriguem essas outras pessoas a serem responsáveis por conta disso. Se você ganhar pouco, a culpa provavelmente é sua. E tem alternativas para isso. O mais bacana é isso, né? Então, se você acha que você ganha pouco, o que é que eu posso empreender para ganhar mais? Qual a habilidade que eu tenha? E eu tenho certeza que você tem para oferecer isso como um serviço para poder ganhar mais com o meu esforço. Esse é um ponto importante. Eu estou ganhando pouco. A culpa é sua. Ou você se qualifica para ganhar mais, ou você empreende para ganhar mais, abra um negócio. Somos 3 empreendedores aqui nessa sala, né? Somos 3 empreendedores. Então, isso fica de exemplo para as pessoas. Normalmente a culpa é nossa e a gente delega para outras pessoas. Então, empreendam para vocês ganharem mais. Ponderem os seus gastos, porque isso vai fazer com que sobre mais. E essa sobra vai te dar qualidade de vida no futuro quando é bem investida. Então, essa é a equação que eu acho que eu quero deixar para vocês. E é isso. Pô, queria agradecer demais o papo. Bacana e fico feliz pelo convite. Muito bom e esclarecedor. Muito obrigada, gratidão por sua vida. Amém. E se você gostou desse conteúdo, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso. E o Conectando Vidas fica por aqui. Tchau e bom feriadão!